Amigos internautas, nessa manhã, Jonas Ribeiro, falando um pouco aqui, chefe do cartório, a gente fala um pouco sobre as eleições desse ano, né, Jonas? Me conte como é que está o transcorrer dessas eleições, o nosso bom dia. Bom dia, Marcos. Por enquanto, normais, as eleições estão normais, as intercorrências são normais, falta de material, que se esquece, né? A gente faz a reposição, temos feito a reposição, temos uma logística montada para atender essas demandas e até agora normal. Nenhuma ocorrência policial, tudo normal. Que tipo de falta de material você está dizendo aqui agora? Por exemplo, às vezes falta uma caneta numa sessão, um coordenador que às vezes não tem o disco para identificação, por exemplo, de um sanitário ou da coordenação, às vezes falta uma carimbeira para um eleitor analfabeto, enfim, materiais assim, de coisas bem pontuais que a gente tem resolvido essas demandas de forma bastante tranquila e satisfatória. Jonas, que é chefe do cartório, alguma urna eletrônica sem funcionar, quebrada nesta eleição até o momento? Na 56ª zona, o cartório eleitoral que eu trabalho, que eu respondo, até agora uma única troca, que foi no Colégio Estadual, a sessão 322. Muito temos bem. Uma troca. No primeiro turno, a população mais reclamou em relação a saber onde é o local certo de votação. Como é que está o transcorrer neste segundo turno, Jonas? Essa demanda foi bastante mitigada, bastante minorada. Eu quero crer que por conta de que as pessoas conseguiram saber do primeiro turno, onde votavam, e aí não tem mais essa dificuldade, não tem mais esse problema. Ou seja, já sabem, já estão dirigindo, porque a gente tem recebido pouca demanda com relação a isso. Parece que também não há filas, né, nesse segundo turno. O voto é muito mais rápido, não é isso, Jonas? Isso, a nossa expectativa é exatamente de que não houvesse fila, porque no primeiro turno foram 6 votos. E agora é apenas um voto, apenas escolher entre um candidato e outro, e apenas 2 dígitos. Qual a recomendação que você dá para os eleitores nesse momento, deste domingo aqui, para a 56ª eleitoral? Que não deixem de votar, que compareçam às sessões eleitorais, que procurem saber antecipadamente qual é a sessão onde vota, procure o seu local de votação e exerça o seu direito, ou seja, o direito de cidadão, e votem. Alguma dica? Porque pode levar pesca, pode ir com a camisa do candidato, você pode também ir com a bandeira. Como é que você está também nesse segundo turno em relação a esses utensílios? Perfeito. O eleitor pode se manifestar, ou seja, pode ir com uma camisa com dístico, com adesivo do candidato, até com a bandeira, desde que ele faça isso de maneira silenciosa e individual. Ele pode se manifestar, ou seja, na sessão, inclusive, manifestando a sua preferência, ou seja, demonstrando para as demais pessoas qual é a sua preferência pelo seu candidato. Por ser só 2 candidatos, né, à presidência da República nesse segundo turno, deve transcorrer mais ou menos a apuração de forma rápida, mais ou menos que horas deve terminar aqui em Santo Antônio de Jesus, Dom Macedo e Varzedo? Perfeito. Faltou o Muniz Ferreira também. Muniz Ferreira, exato. Muniz Ferreira também. Exato. A expectativa nossa é de que isso se termine bastante rápido. Eu quero crer que antes das 8 horas a gente já consiga fazer isso. Esperamos que não tenha nenhum tipo de problema que impeça que a gente consiga realizar esse objetivo, que é encerrar cedo, antes das 8 horas. Votar com uso de celular ou máquina fotográfica, alguma coisa desse tipo, para você fotografar até a hora que você votou. Isso pode, Jonas? Claro que não, Marcos. O voto é sigiloso. Aquele local ali, aquela cabina, não pode, o sigilo não pode ser quebrado. O eleitor é que tem que saber do seu voto, outra pessoa não pode ter conhecimento do voto do eleitor. Isso, na verdade, é um resguardo, é uma garantia, é um direito do eleitor. Ou seja, não ter a sua vontade revelada para quem quer que seja. A urna eletrônica parece estar chegando agora, quebrada aí, né? Tá aqui. Não é essa não? Então pronto, eu pensei que fosse entrando aqui da minha frente, mas só para confirmar, tudo certo nas 4 cidades, Dom Macedo, Muniz Ferreira, Varzedo e Santo Antônio. Todo o andamento da eleição transcorre, graças a Deus, tranquilamente. Tranquilamente. Você acabou de ver aqui um teco de urna, que faz uma rota que leva a uma urna para o colégio Macário Bispo dos Santos, que fica lá no povoado Pangaré, que é o nosso local mais distante. Portanto, ele leva uma urna, uma rota com apenas uma urna, e já leva uma urna de contingência. Porque se houver problema, ele já está lá com a urna de contingência para poder fazer a troca e não ter nenhum tipo de problema com relação à continuidade do processo eleitoral. Muito bem. Só para fechar, segura a votação, que tem gente que fica naquela dúvida. Rapaz, eu estou votando num número, sai outro. Existiu esse problema no primeiro turno, e aqui em Santo Antônio, se alguém tiver um problema como esse, pode registrar com você? Perfeito. Na verdade, Marcos, isso é mito? Mito, absolutamente mito. Toda eleição, o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa digita o número do título e aí aperta o confirma,
e faz um movimento que ele não consegue nem ver na tela a foto do seu candidato. Então o que eu aconselho é que é o seguinte, registre o número do seu candidato e olhe a tela, verifique se é aquele candidato. Se não for aquele candidato, porventura você aperte corrige para digitar o candidato correto e depois aperta confirme. Porque se ele fizer de forma incontinente o mesmo movimento ao mesmo tempo, ou seja, registra o número do candidato e registra confirma, ele não vai conseguir ver a foto. Muito obrigado, Jonas, a sua entrevista mais uma vez aqui através do Voz da Bahia. A Justiça Eleitoral é que agradece a oportunidade de esclarecer aos eleitores e estamos sempre à disposição. Muito bem, Voz da Bahia das eleições 2018.